todas e todos. Eu me chamo Jorge Adrian, sou do Rio de Janeiro, curso doutorado em Ciências da Educação pela Universidade Colômbia do Paraguai, instituição a qual também cursei o mestrado em Ciências da Educação. Sou especialista em Direitos Humanos, Língua Portuguesa e Docência do Ensino Superior, com graduação em Letras, Pedagogia e Teologia. Atualmente, estou como docente nas Faculdades Integradas Campograndenses, sou gestor pedagógico do Instituto de Desenvolvimento Humano e Profissional e também atuo na docência na educação básica. O artigo em que propus ao evento está intitulado de A Literatura e suas contribuições em uma educação para os direitos humanos, diante dos contextos sociais, políticos e econômicos que nós vivenciamos atualmente. Precisamos ainda mais dialogar em que consiste uma educação para os direitos humanos e como a literatura funciona como instrumento de formação dos indivíduos. A partir disso, os meus objetivos, o geral, foi analisar as contribuições da literatura em uma educação para os direitos humanos. A partir disso, primeiro são identificadas as relações entre a literatura e o desenvolvimento da reflexão crítica, dialogando e discutindo com Cosson e Cândido, que trata de uma literatura social. Depois, é discutido em que consiste uma educação para os direitos humanos, em que os conceitos são dialogados com o Plano Nacional de Educação, o terceiro Programa Nacional dos Direitos Humanos, o documento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, dialogados com o grande teórico Paulo Freire, que tanto lutou em uma educação de garantia de direitos, de conscientização dos indivíduos. E a partir disso, a partir dessas discussões teóricas, são verificadas as contribuições da literatura em uma educação para os direitos humanos, a partir de uma pesquisa de campo realizada com alunos do 7º ao 9º anos do ensino fundamental do bairro de Pedra de Guaratiba, aqui no Rio de Janeiro. A fundação metodológica é uma pesquisa de campo, de acordo com Gonçalves, com abordagem qualitativa, segundo Minayo, que é uma pesquisa social que necessita ir ao local a ser investigado, com dados não quantificáveis. Aos objetivos, ela é exploratória, que, segundo Gil, busca esclarecer ideias, esclarecer conceitos, dar uma discussão. A partir dessas conceituações teóricas, das discussões teóricas realizadas na investigação, foi realizada uma pesquisa a partir da inserção do diário de Anne Frank em quadrinhos com o segmento citado anteriormente, alunos do 7º ao 9º anos do ensino fundamental, e foi escolhido o diário de Anne Frank em quadrinhos por ser uma leitura que motivasse melhor os indivíduos dessa faixa etária. E essa atuação seguiu a sequência básica abordada por Cosson, em que o letramento literário é construído por 4 passos. Motivação, então inicialmente eles foram motivados à leitura a partir dos elementos visuais, a partir de uma breve conceituação de quem era Anne Frank, essa adolescente, assim como eles. Logo após, foi feita uma introdução aos contextos sociais e históricos, breve introdução, porque é importante os indivíduos identificarem isso ao longo da leitura. Anne Frank no período da Segunda Guerra Mundial, os contextos políticos ali enfrentados, o fascismo. Logo após, eles realizaram a leitura desse diário de Anne Frank, uma leitura mediada e uma leitura feita por etapas. 2 páginas hoje, 2 páginas amanhã. É importante essa leitura ser acompanhada, não ser uma leitura somente dada ao alunado e logo depois de finalizar serem feitas as reflexões. É importante as reflexões serem realizadas ao longo da leitura. E logo após foi feita a interpretação. E essa interpretação foi acompanhada
da leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em que foi feita toda essa discussão desse contexto em que era vivenciado por Anne Frank, a Segunda Guerra Mundial, a morte de milhares de pessoas, milhares de judeus, e que a ONU emerge desses conceitos, desses contextos, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também emerge diante disso, em que é preciso dialogar em relação aos direitos do ser humano, para que possam ser respeitadas as integralidades de cada indivíduo, as singularidades de cada ser humano. E essa interpretação, dialogando a leitura com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os indivíduos conseguiram refletir a partir dos seus contextos atuais, contextos contemporâneos, chegando à função social da literatura tão abordada por Antônio Cândido. Então eles conseguiram observar que muitas questões, muitas realidades do contexto histórico do Diário de Anne Frank, da Segunda Guerra Mundial, se relacionavam muito com os contextos sociais e históricos que eles já tinham vivenciados, que eles vivenciam, e conseguindo até citar alguns casos de parentes, de conhecidos e deles mesmos, em que artigos desse documento, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, não foram respeitados. Então, a partir desse estudo, dessa investigação, nós conseguimos compreender o quanto os direitos humanos precisam ser uma pauta dialogada dentro da escola, dentro das suas práticas pedagógicas, o quanto os indivíduos precisam ter consciência de seus direitos para que possam se posicionar perante a sociedade, posicionar como cidadãos conscientes de seus direitos enquanto ser humano, enquanto indivíduos. Eu coloco aqui as minhas referências: Cândido, a Declaração Universal de Direitos Humanos, o Diário de Anne Frank em quadrinhos, o Plano Nacional de Educação, o Programa Nacional dos Direitos Humanos. E eu agradeço pela atenção de todas e todos. Agradeço aos organizadores desse evento, por esse evento que tem grande contribuição técnico-científica. E eu me coloco à disposição, coloco aqui os meus contatos, meu e-mail, meu Instagram, meu WhatsApp, e muito obrigado pela atenção de todas e todos.